Bom dia, meus queridos, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os salmos de número 45, 46, 47 e 48. Espero que você esteja aí bem animado com essas leituras e que elas tenham de fato edificado sua vida. O que nós vamos fazer aqui é tentar olhar para elas de uma perspectiva um pouco diferente, talvez não tão diferente do que a tua, mas para tentar ampliar a tua visão e exaltar a grandeza do texto. Os 4 salmos que nós vamos expor hoje, eles têm sua autoria dada aos filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram uma guilda, uma família de levitas que desempenharam um papel importante na música e no culto no Antigo Testamento. Eles eram descendentes de Corá, um levita mencionado no livro de Êxodo. Os levitas eram uma tribo designada por Deus, nós já estudamos isso, para servir no tabernáculo e no templo, desempenhando funções como cantores, músicos, guardiões. Os filhos de Corá eram responsáveis pela música no culto e eram conhecidos por suas habilidades musicais e poéticas. Vários salmos são atribuídos a eles, inclusive esses 4 que nós estamos falando. E nós não podemos dizer exatamente, mas a data onde esses filhos viveram foi entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. E quando nós vamos para os salmos, para esses 4 salmos, se nós pudéssemos fazer um resumo de todos eles, o Salmo 45, ele está falando do rei como Messias. Ali nós vamos ver citações que remetem a Cristo, Os textos como, por exemplo, ali no verso 2, que está escrito assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se derramou sobre os teus lábios. Ou, por exemplo, no verso 6, que diz: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Ou no verso 17, que diz: Por isso os povos te louvarão eternamente para sempre. Então, são textos que remetem, nós vamos ler outros textos também que acabam falando de um rei perpétuo, isso falando do Messias, que nós cremos e sabemos que é Jesus. O 46 vai falar sobre o Deus que é o refúgio, também atribuído aos filhos de Corá. O contexto histórico desse salmo é escrito em meio a eventos de instabilidade e conflitos. Os principais versos ali que a gente vai ver, por exemplo, no verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou, por exemplo, o verso 10, aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. O verso 11 que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Textos que você já deve ter ouvido em músicas, em canções e em reuniões. E se nunca ouviu, vale a pena decorar o Salmo 46. Esse salmo é um salmo incrível, uma canção tão contemporânea e escrito tantos anos atrás. É incrível como isso continua fazendo sentido e continua ressoando de maneira vigorosa em nossos lábios. O Salmo 47 vai falar sobre a soberania de Deus sobre todas as nações, também atribuído aos filhos de Corá. Contexto histórico do Salmo 47, esse salmo é escrito como um salmo de celebração da soberania divina sobre as nações. Temos aí os versos, por exemplo, esse verso 1 que vai dizer: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Está falando para todos os povos fazerem isso. Por exemplo, o verso 7 vai dizer: pois Deus é o rei de toda a terra. E o verso 8 vai dizer: Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu trono, no seu santo trono. Então ele vai falar sobre o nosso Deus que é soberano sobre todas as nações. Interessante que isso é escrito por um hebreu, por alguém que é descendente de Abraão de forma física, sanguínea, mas aqui, tendo revelação pelo Espírito de Deus, ele já contempla um Deus que não era o rei de um povo, o rei de uma nação, era o Deus que era um rei de toda a terra. E por fim, o Salmo 48 falando sobre a glória de Sião, a cidade de Deus. Lógico que aqui, eles talvez quando escreveram estavam só olhando para Sião física, onde o templo estava construído ali em Jerusalém, e eles estavam ali exaltando a cidade. Mas nós que conhecemos Jesus e conhecemos a revelação do Novo Testamento, nós sabemos que Sião tem um significado muito mais amplo. Eu vou ler depois um texto com você do Novo Testamento para tentar só consolidar essa ideia no seu coração. Temos ali, por exemplo, o verso 1 que diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Um texto muito conhecido também. O verso 9 vai dizer: como o temor de ti, assim é o teu nome. Ou o verso 9 que diz: pensamos, ó Deus, na tua benignidade no meio do seu templo. Aqui eles tinham uma visão, essa visão física de Sião. E como eu disse, essa visão se amplia. Quero ler com você alguns textos, na própria NVI hoje, por serem textos muito conhecidos, mas olha que interessante.
O texto vai dizer assim, ó: o teu trono, ó Deus, subsiste, verso 6 do Salmo 45. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. É muito interessante porque isso é o que está escrito em Hebreus 1:9. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, aqui o escritor aos Hebreus reconhece que o Salmo 45 está se referindo a Jesus, que foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer companheiro. Então nós vemos que lá no Salmo 45, embora havia uma poesia, havia um cântico, esses cânticos não eram cânticos somente que mostravam o coração. Muitos salmos vão revelar o coração do homem, coração de homens sinceros que buscavam a Deus, como nós lemos ontem. Salmos que parecem revelar o conflito de pessoas que estão buscando a Deus e que, na verdade, nos faz ter identificação com esses homens, que muitas vezes passamos por conflitos em nossa caminhada cristã, nossa caminhada de fé. Mas nós percebemos que esses salmos têm muito mais do que só pessoas abrindo o seu próprio coração. Nós percebemos que muitas vezes os seus corações captavam o coração do próprio Deus. E aqui conseguia captar o espírito profético do Senhor do Antigo Testamento e apontando como tudo que apontava para Cristo. O verso 17 do 45 vai dizer: perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Nós cremos nisso, nós cremos que um dia todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. O 46 é aquele que eu disse que todos nós deveríamos decorar, de tão lindo que ele é, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar, ainda que se estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela tua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o nosso refúgio. Em outras versões, verso 8 vai dizer: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo pode ser a sua oração hoje. Se você às vezes pode dizer assim: eu não sei o que orar, faz o seguinte, pega o Salmo 46 e repita as palavras do salmista e façam dessas palavras a sua oração. Nós vamos ler o 47, e o 47 também vai falar sobre o fato de Deus ser o Deus de toda a terra. Eu quero enfatizar a partir do verso 7, que diz: pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre todas as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberano e exaltado. Aqui de novo nós vamos ver esse espírito profético apontando para Cristo, apontando para a obra de Cristo, que tinha escolhido Abraão não para ser o pai de uma nação somente, mas para através dele abençoar todas as famílias da terra. Hoje nós estamos aqui expondo esses salmos. E nós só podemos fazer isso porque o Deus da graça nos alcançou. Nenhum de nós poderíamos crer nessas palavras se não fosse uma ação do Espírito Santo. Ele vem e transforma o nosso coração e nos faz receptivos à sua palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é loucura, é a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então, se você está ouvindo essas palavras hoje e elas soam em seus ouvidos como o poder de Deus, como algo que de fato toca o teu coração, saiba que isso não é natural. Não é natural você ouvir a palavra de Deus e essa palavra tocar o teu coração. Ela só toca o teu coração, ela só muda a tua mente e ela só faz sentido para você, porque o Senhor transformou o teu coração e te fez receptivo a ela. Então essas palavras que o salmista está dizendo de forma profética, ela só tem sentido não só na forma que ela é expressa, mas na forma que ela é recebida. Então a palavra é poderosa não só pelo fato de ela ter sido inspirada pelo Espírito, mas porque ela em nossos corações também ela também é recebida por uma ação do Espírito. É uma ação que começa na escrita, que começa na revelação, mas que termina num coração
coração pronto para ouvir. Então, que essas palavras proféticas que nós estamos lendo, elas te lembrem que assim como Deus inspirou o salmista para escrever, ele também inspirou teu coração para ouvir. O Salmo 48 vai falar sobre Sião, vai falar sobre exaltando a cidade de Sião. O verso 12 vai dizer: percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem às próximas gerações que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Nós vamos ver outras partes do texto que vão falar, né, sobre a cidade de Sião. Por exemplo, o verso 1 mesmo, 48, vai dizer: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria de toda a terra. E aqui nós vamos lembrar de outras canções que foram cantadas, até mesmo pelo Ademar de Campos, que exaltavam a Sião. E aí nós podemos falar: nossa, todo mundo exalta essa Sião, é uma cidade bonita, né? Mas olha o que nós vamos ler lá pelo autor aos Hebreus vai dizer. Vamos terminar justamente lendo esse texto. Lá em Hebreus 12, o verso 22 e 24, que diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nesse trecho, o escritor usa uma linguagem figurativa para descrever a experiência dos crentes em Cristo Jesus. E ele associa Sião não apenas a uma cidade terrena de Jerusalém, mas a Jerusalém celestial, a igreja dos crentes e a comunhão com Deus e os santos nos céus. Essa passagem destaca a importância da fé em Jesus como mediador da nova aliança e ao derramamento do seu sangue redentor. O escritor apresenta Sião como um símbolo espiritual da comunhão e da reconciliação com Deus, acessível por meio da obra de Jesus Cristo. Ao mencionar o espírito dos justos aperfeiçoados, ele indica que os crentes têm uma união espiritual com aqueles que já partiram e estão na presença de Deus. Portanto, esse texto da carta aos Hebreus evidencia a perspectiva espiritual de Sião no Novo Testamento, enfatizando a comunhão com Deus e a realidade celestial por meio da fé em Cristo Jesus. Então, embora no Salmo 48 Sião seja valorizado, e talvez no contexto eles nem estavam pensando numa Sião celestial, eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo para descrever a cidade do nosso Deus, que aqui no caso é um lugar espiritual, onde nós congregamos com todos os santos diante de Deus, e só podemos fazer isso através do sangue de Jesus, que é mediador dessa nova aliança. Então todos nós somos aceitos diante da cidade de Deus. Nós aprendemos que nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça a fim de alcançar misericórdia em tempo oportuno. Ou seja, existe um lugar espiritual que você pode entrar nesse lugar em oração e em fé. E nesse lugar você vai ser aceito, você é aceito, porque você foi justificado por Cristo. Ou seja, quando você está em oração, você não está simplesmente na sua casa ou no lugar físico onde você está. Em espírito você está se relacionando com Deus e com toda a igreja. Então que você desfrute, que você saiba que existe mais em Deus, que você pode ir mais profundo em Deus, que existe mais de Deus. E esse mais de Deus não é inacessível. E não é para alguns, e não é para uma elite espiritual, é para todos nós que desejamos ir mais fundo em Deus. E saiba que isso não é um caminho de esforço, é um caminho de fé. E o Senhor está muito interessado em te conduzir por este caminho. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.